Um verdadeiro encontro com Jesus é capaz de mudar totalmente uma vida. É um milagre de grandes proporções. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. De grande perseguidor dos cristãos, ele se tornou um dos apóstolos mais importantes do início da igreja. É uma história surpreendente. Então, fica com a gente. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Muito bom ter você com a gente e nessa semana a gente tem vários abraços para enviar e vamos começar com a base 2020 da Igreja de Jardim Miriam da cidade de São Paulo, em São Paulo. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Alta Floresta do Oeste, Rondônia. Para os adolescentes dos distritos dos Barnabés da cidade de Juquitiba, São Paulo. Para a base Libertim da Igreja da Liberdade da cidade de Porto Velho, Rondônia. Base Teens Geração da cidade de Paraupebas, Pará. Para a base Inabalável da Igreja Central da cidade de Brasil Novo, Pará. E nós estamos muito felizes, né, Matheus? Porque hoje nós estamos comemorando o 100º vídeo que nós estamos preparando da lição dos adolescentes. É isso aí! E se você ainda não é inscrito aqui, lembre de se inscrever para participar conosco aqui também. Deixe o seu comentário, curta e agora vamos para o vídeo. Mateus, imagine que a gente estivesse participando da seleção de candidatos a apóstolos na época lá dos discípulos de Jesus. Se tem uma pessoa que a gente descartaria logo de cara, com certeza essa pessoa seria Saulo de Tarso. Apesar de ter um currículo excepcional, pois ele era cidadão romano por nascimento, judeu por descendência, instruído pelos mestres mais respeitados, membro de destaque do Sinédrio, falava várias línguas, mas Saulo havia se tornado um dos inimigos mais cruéis dos discípulos de Jesus. Muitos homens e mulheres inocentes foram condenados à prisão e até à morte, simplesmente pelo fato de serem seguidores de Jesus. A simples menção do nome Saulo dava medo. A Bíblia diz que Saulo vivia motivado pela ânsia de matar os discípulos de Jesus. Algo bem interessante na história de Saulo é que ele havia participado do apedrejamento de Estevão e ele tinha ficado muito impactado, muito impressionado com o testemunho dele. Ele chegou a pensar se a causa que ele havia abraçado estava realmente certa, mas ele acabou se deixando convencer pelos sacerdotes de que Estevão era um blasfemador, de que Jesus era uma fraude, de que os líderes religiosos é que estavam certos. Lamentavelmente, o orgulho falou mais alto. Saulo ainda era jovem, mas ele já havia conseguido muitos títulos e uma posição de honra. Mas veja esse detalhe aqui no livro Os Embaixadores. A educação e o preconceito de Saulo, o respeito que ele tinha por seus mestres e seu orgulho o instigaram a se rebelar contra a voz da consciência. Ou seja, Saulo fechou os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Mas logo isso iria mudar. Deus conhecia o coração de Saulo e sabia que ele estava agindo com sinceridade e com zelo, mas estava totalmente equivocado. Ele precisava urgentemente de uma conversão, dar a meia volta e ir num rumo diferente. E foi isso que Jesus fez na vida de Saulo, quando ele estava em viagem, no que ele julgava ser uma das missões mais importantes da vida dele. Ele estava indo a Damasco para prender os seguidores de Jesus e levá-los para Jerusalém, onde eles seriam julgados. Mas quem na verdade estava em missão era Jesus. E para essa missão, ele não mandou ninguém não, ele foi pessoalmente. E veja aqui o que a Bíblia diz como foi esse encontro pessoal de Jesus com Saulo. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você consegue imaginar que Saulo, atordoado, tentando se levantar e procurando de onde a voz vinha? Então ele perguntou quem estava falando. A resposta veio acompanhada de uma ordem: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Que apresentação curta, né? Jesus não precisou dizer com muitas palavras. A luz da glória de Jesus deixou Saulo cego,
mas a imagem do rosto do Salvador foi impressa para sempre no coração daquele judeu. Naquele momento, as coisas começaram a se organizar na mente de Saulo. Todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras, as profecias a respeito do Messias, o sermão de Estevão, tudo começou a vir à mente dele. E ele finalmente entendeu que todo aquele tempo ele estava lutando do lado errado. Ele então seguiu a ordem divina e foi até a casa do discípulo Judas, onde ele ficou por algum tempo para refletir e orar. Por 3 dias, Saulo ficou cego e não comeu nem bebeu. Apenas quando ele se rendeu ao Espírito Santo, ele percebeu os erros em sua vida. E veja só o que aconteceu. Suas orações não foram em vão. Seus pensamentos íntimos foram transformados e a mente passou a ter harmonia com os propósitos de Deus. Para Saulo, Cristo e sua justiça se tornaram mais importantes do que todo o mundo. Enquanto isso, o Senhor apareceu em visão a um discípulo chamado Ananias e lhe deu a seguinte ordem: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Imagine Ananias dizendo: ok, Senhor, já estou indo. Beleza. Pera um pouquinho. Senhor, de quem mesmo o Senhor falou? Saulo, de Tarso? Eu ouvi coisas terríveis a respeito desse homem. Inclusive, ele tem cartas dos sacerdotes autorizando que ele prenda aqueles que te servem. O Senhor tem certeza disso? Mas a ordem foi clara. Vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Ananias não discutiu mais, simplesmente obedeceu. Ele fez tudo que o Senhor havia ordenado. Chamou Saulo de irmão, colocou as mãos sobre ele e o abençoou. E logo em seguida, Saulo voltou a enxergar, e depois ele foi batizado. Assim, teve início a melhor experiência da vida de Saulo. Dali para frente, as coisas não seriam fáceis. Ele ainda enfrentaria muito preconceito. Já imaginou tentar convencer as pessoas de que agora eles estavam no mesmo time, a equipe de Jesus Cristo? Mas ele entendeu que valeria a pena. Em vez de perseguir, Saulo agora começou a pregar e dar testemunho de Jesus. Todos os talentos e as energias de Saulo começaram a ser usados em favor do Evangelho. A conversão a Cristo e a submissão ao Espírito ainda são os maiores milagres que podem acontecer na vida de alguém. Veja o que é dito a respeito de Saulo a partir de agora. Aquele que havia viajado a Damasco para perseguir os cristãos estava agora pregando o Evangelho, fortalecendo seus discípulos e fazendo novos conversos. Anteriormente conhecido como defensor zeloso da religião judaica, Paulo conseguia argumentar com uma clareza extraordinária e, por meio de seu sarcasmo intimidador, podia deixar um oponente em uma posição nada agradável. Os judeus agora viam esse jovem singularmente promissor pregando sem medo, em nome de Jesus. Uma mudança radical aconteceu na vida de Saulo, que logo mais ficaria conhecido como Apóstolo Paulo, o autor de vários livros da Bíblia e um incansável defensor de Jesus Cristo. Você conhece alguém que viveu uma experiência parecida? Há alguém por quem você deseja orar para que passe por uma transformação e comece a lutar do lado certo? Deus é o maior interessado em fazer esse milagre acontecer. O orgulho tem atrapalhado muita gente e calado a voz do Espírito Santo que insiste em falar à consciência. Paulo precisou de um encontro pessoal com Jesus para entender que tudo em que ele apoiou a sua vida, tudo em que ele acreditou, na verdade estava com as bases erradas. Como diz na seção com outros olhos da lição, se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo mais para um lugar equivocado. E você? Em que as suas crenças, em que a sua vida está apoiada? Não se esqueça de que precisa estar apoiada na pessoa certa, que é Jesus. Deus tem um plano para a sua igreja. Ela foi escolhida como instrumento de salvação, o palco em que a graça de Deus é demonstrada.
Quando Cristo chamou Paulo, ele o colocou em contato com os membros da igreja. Não era uma igreja invisível ou virtual, era uma igreja organizada. Ela é composta de pessoas imperfeitas, mas ainda é o corpo de Cristo. Veja o que está escrito aqui. Muitos têm a ideia de que respondem apenas a Cristo, independentemente de seus seguidores reconhecidos na terra. Jesus é amigo dos pecadores, tem todo o poder, mas ele respeita o meio que escolheu para a nossa salvação. Ele conduz os pecadores à igreja, a qual ele criou como canal de luz para o mundo. Jesus é a fonte, a igreja é o canal de comunicação. Se você faz parte dessa igreja, defenda o Evangelho e se envolva na missão que Jesus deu o privilégio de nós participarmos. Seja você também um raio de luz.